Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, e o tema do nosso programa de hoje é o confronto de autoridade entre pais e filhos. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli, e para falar sobre esse conflito entre pais e filhos e também a relação deles com a escola, a gente convidou a Fernanda Marquesan. A Fernanda Marquesan é pedagoga, né, e também especialista em psicopedagogia aqui pelo Centro Universitário Franciscano, além de mestre em educação pela Universidade de Passo Fundo. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite, por participar do Unifra Entrevista e por trazer um pouquinho da tua experiência aqui para a gente e também para os nossos telespectadores. Começo conversando contigo e perguntando para você, vamos tentar definir um pouquinho o que é esse confronto de autoridade entre pais e filhos, a relação deles com a escola. O que é, dentro da área da psicopedagogia, o que se entende por confronto de autoridade? Assim, daqui a pouco, até se a gente pegar a relação professor e aluno, aluno e professor. Eu acho que é importante a gente, nessa relação, definir dois pontos, né? A relação de autoridade e autoritarismo, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante nessa relação. Perfeito. A relação de autoridade é aquela relação de respeito, de cuidado, né? De tu tentar se aproximar mostrando a diferença dos papéis, né? A diferença do papel do professor na escola, a diferença e as funções dos pais, né? Das crianças. Então, é mostrar nesse sentido. O autoritarismo já vem aquela relação de imposição, né? Então, é alguém que está superior a outra, mas no sentido de impor. Então, no sentido, às vezes a gente ouve assim, né, a questão de impor limites, né? Então, na verdade, a ideia é de estabelecer limites, né? É de um processo de respeito, de diálogo entre essas partes, né, envolvidas, tanto dos pais quanto na relação familiar, né? Então, nesse sentido, assim, para que não haja essa ideia assim do confronto, né, mas de um estabelecimento de uma relação de aproximação e de respeito e bem importante nesse sentido, de definir os papéis, né? Perfeito. Você tocou, inclusive, utilizou duas expressões que eu achei bastante interessantes para definir essa questão. A questão da imposição, propriamente dita, e do estabelecimento. Quando é que o pai estabelece e de que maneira ele estabelece uma coisa para o filho, ou a professora, ou o professor para o aluno, e quando é que ele está sendo autoritário, ou seja, ele está determinando, ele está colocando. Existe uma maneira de falar? Existe uma maneira claro de atuar, de gesticular, enfim, tudo mais? Claro que sim, é justamente às vezes no próprio tom da voz, né, na tua expressão corporal, mas muito assim o tom da voz impositiva, né? Na verdade, aonde um só que controla, digamos, aquela situação e a outra pessoa ela fica numa posição de submissão, né? Na verdade, onde ela não pode se manifestar, ela acaba aceitando aquilo com uma certa passividade, até muitas vezes em virtude da punição, né? No contexto familiar, a questão do castigo, né? Ou da proibição de alguma situação. E na escola, a mesma coisa, né? A punição, às vezes, no sistema avaliativo ou ameaçador, né? Às vezes, no sentido de chamar os pais, mas não aquele tom do diálogo, mas mais a imposição aonde apenas uma, né, desses indivíduos nesta relação acaba impondo, né, o seu ponto de vista sem ouvir o outro. Eu acho que é muito... Não há esse processo do diálogo, da conversa. Entendo. Eu acho que Fernanda, eu quero levar isso para a escola agora, mais especificamente, porque a gente sabe que tem alguns pais, né, que acreditam que é a escola quem deve dar a educação para o filho ou para a filha. O que você tem de dar de conselho para esse pai ou para essa mãe que pensa isso, e principalmente até para quem está nos acompanhando, que não é pai, que não é mãe, mas que sonha com a paternidade ou com a maternidade um dia, em relação a isso? Como é que tem que ser essa troca, assim? O pai e a mãe, eles têm que educar e levar, no caso, o filho educado para a escola e lá ele tentar assimilar alguma coisa também da escola, ou não? Essa educação ela tem que ser totalmente voltada lá na família, lá na residência, lá no apartamento, enfim. Aí tu traz uma coisa bem importante que a gente precisa ter muito claro, que família e escola são duas instituições, né, com naturezas e finalidades diferentes. Então a gente tem que entender uma coisa assim, que a questão da família, ela vem com essa educação que a gente chama de educação informal. Perfeito. São aquela educação dos valores, dos costumes, das crenças que começa desde o nosso nascimento.
A escola, ela vai trabalhar, e a função dela é a educação escolarizada, né? Aonde o principal objetivo ou a função da escola é o quê? É o acesso ao conhecimento científico acumulado pela humanidade, né? Aonde a criança vai ter esse contato. Não que na escola, quando ela chega na escola, ela vai trazer, sim, todas essas crenças, esses valores, tudo o que ela viveu. Mas o que a gente precisa, assim, ter clareza é os limites dessas instituições, né? Então, é claro que a criança chega na escola, ela vai ter o acesso ao conhecimento, mas ela também vai ter a escola como espaço de convivência. Perfeito. E é nesse espaço de convivência que vai se manifestar, né, essa história de vida que ela traz quando ela entra para o espaço da escola. Mas o que às vezes a gente tem visto isso? A não definição dos papéis. Então, essa transferência, né, de responsabilidades. E aí a gente vai... Coloca o filho lá na escola, acho que é o professor que tem que ensinar Justamente, tudo. né? Até porque às vezes agora nós temos escolas de tempo integral, para vocês uma ideia, que a criança chega em torno das 7 horas da manhã e ela sai em torno das 19 horas. Rapidinho, sem cortar o teu raciocínio, isso é bom ou ruim? Dependendo, é muito bom pela questão da socialização, da integração da criança. Mas aí entra a relação, como é que o pai e a mãe, ou o responsável por essa criança, transita nesse espaço da escola. Ela só chega e deixa a criança e vem buscar no final da tarde? Ou quando ela tem esse espaço, ela conversa? Então, nesse sentido dessa aproximação, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que não se transfira e se tenha clareza da definição dos papéis, né? Qual é o papel da escola e a sua finalidade e da própria família. Pela tua experiência também na área da psicopedagogia, será que uma professora, um professor consegue perceber que o aluno ou a aluna, ele está tendo um conflito Claro em que casa? Sim, claro que sim. As Quais são manifestações... os principais sinais, até para algum professor ou professora que está nos acompanhando, que podem, daqui a pouco, pode... Né? Por exemplo, assim, tu tinha um aluno, por exemplo, que ele participava da aula, que ele interagia com os colegas, e de repente ele está mais quietinho lá no canto, ele deixa de fazer as atividades, ou aquela criança que também participava, interagia, e de repente ela está com manifestações mais, não digo agressivas, mas no sentido assim, mais ríspida nessa relação. Do tipo assim, olha, eu estou precisando de ajuda, né? Então, às vezes, quando a criança se manifesta de uma forma mais agitada dentro da sala de aula, ou fica inquieta nesse espaço, às vezes ela está te dizendo assim, ó, eu estou aqui, eu estou precisando de ajuda. Sim. E muitas vezes essa ajuda está lá no espaço familiar, né? Então, com certeza, aí tu traz uma coisa bem importante, que é o olhar sensível do professor, né? De eu conseguir ter este olhar de conhecer, na verdade, quem são os meus alunos, né? De que famílias eles pertencem, quais as relações que eles têm, né, com a família, e hoje dentro dessa nova configuração familiar também, né, que isso chega no espaço da escola. Então, acho que tu traz uma coisa bem importante, é esse olhar sensível do professor para essas manifestações dentro da sala de aula. Perfeito. Fernanda, quero saber de você também, assim, e com certeza daqui a pouco tem algum pai, uma mãe nos acompanhando e pensou a mesma coisa que eu acabei de pensar agora. Aí o filho recebe as tarefas para fazer o tema de casa e não faz, né? E descobre pela professora que ele não fez. Quem é que deve determinar, eu não quero usar a expressão punição, quem é que deve determinar daqui a pouco uma lição para que o aluno não faça aquilo de novo? É o pai, a mãe, ou é o professor, ou são ambos, ou não é ninguém? Não, na verdade, aí justamente, é o que eu estava te dizendo antes, a gente não pode fazer essa transferência. Bom, então, se ele não fez o tema, o dever de casa, então vamos culpabilizar a família porque não acompanha, né, as atividades. Está errado. Está errado. Ou o professor no sentido assim, bom, já que ele não fez, era no espaço da casa, né, do espaço familiar, então é responsabilidade dos pais. Ou os pais no sentido assim, mas a professora não está acompanhando as tarefas, né, que o Pedro deveria ter realizado. Perfeito. Na verdade, aí é que entra a questão do diálogo, né, entre
à medida em que a professora vai percebendo muitas vezes essa não realização das atividades, ou a família acompanhar, que eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Acompanhar as atividades dentro da escola, procurar, e justamente nesse diálogo entre os pais e a família e a escola, tentar entender, bom, o que está acontecendo que ele não está realizando as atividades, ou o que está acontecendo, que ele está mudando esse comportamento, digamos assim, que até então não era perceptível naquele espaço da sala de aula. Né? Então, senão a gente tem que cuidar, porque a gente acaba o quê? Fazendo essa transferência das responsabilidades. Isso é muito comum, né? É muito comum. É muito comum, porque daqui a pouco o pai não sabe como lidar, a mãe, né? Claro que sim. E por que às vezes não sabe lidar? Já te traz uma coisa importante. Porque os pais também se reportam à sua vida estudantil. Então, que escola eu vivi? Quem foram os meus professores? Sim. Essa minha memória estudantil também, na hora de eu pensar, bom, como é que eu lido com isso, eu acabo me reportando à minha vida. Então, às vezes, os pais não sabem lidar em virtude também das suas experiências, que às vezes viveram numa escola, né, extremamente punitiva, centralizadora. Bom, então como é que eu lido com que isso? Lição. Então, ele vai guardar isso para ele, com certeza. E na hora ele vai acionar isso e vai dizer, bom, como é que eu vivi isso na minha vida estudantil? Então, a gente também tem que ter esse olhar para os pais. Mas quando se tem esse olhar, Fernanda, e o pai que daqui a pouco tenha tido, ou a mãe, uma educação mais punitiva assim, da escola, como é que ele faz para não repassar isso, digamos, a herança intelectual dele, né? Essa questão. Como é que ele faz para não passar isso para os herdeiros dele? Na verdade, assim, é uma mudança de comportamento? Como é que ele faz? Com certeza é uma mudança de comportamento, e hoje, assim, a gente tem acesso, né, a vários instrumentos. Não sei se a palavra é instrumento, mas assim, a gente tem acesso à própria internet, a um programa como esse, a uma literatura, né, que começa a mostrar que esta forma, ela acaba o que é fazendo? Afastando. Né? Aí é que vem a ideia, muitas vezes, que tu colocava antes, do confronto de gerações. Então, em vez de eu me aproximar, eu me distancio. Entendo. Né? Então, o que a gente hoje tenta e conversa nesses espaços? É essa aproximação. Né? É fácil? Não. Tem receita? Não. Mas tem alguns princípios que a gente entende que são fundamentais. E um deles é a questão do diálogo, da conversa. Né? E não muitas vezes ficar naquele saudosismo assim, porque na minha época era assim, hoje é diferente. Mas é claro que era diferente, nós vivemos numa sociedade diferente, e às vezes esse saudosismo serve muitas vezes para legitimar muitas vezes uma outra atitude. Uma outra atitude. Legal. Quero que você, no próximo bloco, continue falando muito sobre essa questão de no meu tempo era assim, agora é diferente e tudo mais, porque o Unifra Entrevista agora faz um intervalo de 1 minutinho e na sequência a gente volta para falar mais sobre o tema de hoje, né, que é sobre o confronto de autoridade entre pais e filhos e também a relação deles com a escola. 1 minutinho e a gente já está de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante enriquecendo assim o bem comum. A Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Aqui, estamos em busca de nossos sonhos. Conhecemos pessoas com interesses semelhantes e ideias diferentes. Estudamos nossas matérias preferidas, aprendemos, debatemos e construímos. Agora é fazer o presente para se alcançar o futuro. Aqui, estamos vivendo nossas aspirações. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, e o tema do nosso programa de hoje é o confronto de autoridade entre pais e filhos e também a relação deles com a escola. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. A gente está recebendo hoje aqui no estúdio da TV Unifra a Fernanda Marquesan. A Fernanda Marquesan é especialista em psicopedagogia aqui pelo Centro Universitário Franciscano e é também mestre em educação pela Universidade de Passo Fundo. Fernanda, eu acabei te interrompendo até para
para o momento do intervalo do programa e você falava justamente, né, sobre essa questão da herança, de que a criança ela precisa ter o exemplo em casa para na escola ter as referências, né, e tudo mais. Eu queria que você colocasse para a gente assim, ó, a partir do momento em que ela não tem as referências em casa, ela vai levar isso automaticamente para a sociedade e é aí que se começam, e aí a gente até de certa forma transpõe um pouquinho o que é o principal tema do programa de hoje. Aí aquele conflito que ela tem com o pai e com a mãe muitas vezes em casa, ela vai levar também para a rua, ela vai levar também para a sociedade? Na verdade, assim, não é que ela não tenha as referências, ela vai ter, né? Porque no momento que tu estás naquele espaço familiar, ali tu está vivendo e, como é que eu posso te dizer assim, transitando nesse espaço aonde tu vai sim definir questões de valores, de caráter, né, da tua própria personalidade. E isso, claro, chega às vezes na escola, não no sentido do que a escola espera, né, em termos dessa criança ou desse estudante que está ingressando nesse espaço da escola. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado porque ela vai chegar. Agora, como é que a escola vai lidar é justamente nesse sentido assim de quem são, né, os meus alunos, ou seja, quem é aquela criança que está chegando. Então, a escola ela tem que ter essa proximidade de conhecer, porque no momento que eu conheço, muitas vezes eu antecipo algumas ações. Né? Eu antecipo muitas vezes esse confronto ou esse embate nessa relação. Né? Então, no momento que ela conhece, que ela sabe, isso permite a ela antecipar muitas vezes algumas ações. Né, que poderiam, muitas vezes, que vão interferir diretamente na própria aprendizagem da criança. Ok, eu vou te convidar agora para a gente acompanhar uma enquete, né, perguntas e respostas feitas pelo Lucas Cirolini. Ele foi às ruas de Santa Maria e ele perguntou exatamente essa questão do confronto de autoridade entre pais e filhos. Até para saber o que os pais fazem, o que os pais esperam, né, de quando o filho crescer, ou o que eles imaginam que é correto em termos assim de dar uma corrigida na educação dos filhos. Vamos dar uma acompanhadinha agora, você de casa aí também. Na hora que essa moça aí começar a aprontar, qual método de educação que a senhora vai aplicar? Eu espero da conversa, né? Eu acredito que dê certo, porque hoje a gente fala e ela tem bastante, já desde pequenininha agora a gente costuma falar a segunda vez e ela já para, porque ela está aprendendo ainda, né? Eu acredito que sim, que seja o método da conversa. Eu, na verdade, eu já converso bastante com ela. Já falo, explico as coisas para ela. Ela tem 9 meses, mas para mim ela entende bastante. Quando é pequeno ainda tu comanda, né? Depois que eles aumentam, cresce, é um pouco difícil, mas está sempre na rédea, né? Não pode apertar muito e nem afrouxar muito, tem que estar sempre levando. Conversando bastante sobre tudo. E outra coisa que eu sempre ensinei é assim, ó, fez errado, assume. Castigo. Castigo. Que tipo de castigo? Olha, tirar alguma coisa que eles gostam, né? Computador, jogo de futebol, qualquer coisa assim, era o castigo. Resolveu? Resolveu, graças a Deus. Conversa e um pouquinho de castigo, só isso. Mas o castigo é aquele, ó, fica no teu cantinho, aguarda, pensa e reflete. Só isso. Eu vou dar uma bronca para educar, né? Mas de primeira, assim, eu vou deixar passar, porque ele não entende ainda muito bem. Mas qual vai ser seu método de educação? Eu vou botar ele sentado, conversar, dizer não, tá errado, tudo menos bater. Tava a estudar, né? Botar de castigo. Agora não pode mais botar de castigo ninguém, né? Então, os tempos mudaram. Bom, a minha filha está com 12 anos hoje e eu costumo tirar alguma coisa que ela gosta em relação ao bem-estar dela, né? Eu não aplico castigo, geralmente eu tiro alguma coisa que ela goste, assim, como o celular, o computador, eu privo ela um pouquinho disso. Aplico corrigir bem, eu dou um castiguinho, eu tiro o computador, eu tiro a internet, 2, 3 dias até ele se comportar, aí depois torna, ver se ele melhorou, libero de novo. Eu xingo, tento conversar, xingo, se não dá jeito vai pro castigo. É o jeito que eu tô fazendo, mas é difícil, né? Hoje em dia é muito difícil.
Fernanda, a gente viu aí pais e mães de todas as idades, de todas as gerações, e me parece uma coisa assim que é muito comum entre todos. O castigo, hoje ele é muito baseado em colocar a criança sentada e conversar, né? Agem certo esses pais e mães, ou de vez em quando tem sim que dar aquela palmadazinha e tudo mais, ou deixar sem o computador, deixar sem o celular, deixar sem alguma coisa que a pessoa goste, para ela entender o quanto é importante aquilo que ela tem e, de certa forma, ela criar psicologicamente aquele fato de que ela precisa conquistar aquilo que ela tem. Na verdade, assim, apesar da diferença da idade, né, das pessoas entrevistadas, tu percebes que prevalece o diálogo, né? Então, na verdade, assim, a gente deve conversar, né? Porque como uma das mães comentou assim, né? Ela tem 9 meses, eu converso, claro que ela entende, né? Então, na verdade, assim, o diálogo, ele vai ser a base. Porque, na verdade, o que acontece? Eu vou reproduzir, muitas vezes, aquilo que eu vivi na minha infância, né? Então, quando o senhor fala, assim, da rédea curta, né? O que ele tá? É aquilo que eu te dizia no blog anterior, né? Que eu vou acionar as minhas memórias de infância, né? Então, provavelmente, aí vive aquela ideia do saudosismo que a gente conversava antes. Sim. Mas hoje, os estudos também mostram, e a convivência, a mudança de comportamento que a criança entende, né? Que a gente precisa conversar e explicar para ela o que está acontecendo, até para ela entender o porquê que ela está sofrendo aquela punição, no caso que as pessoas se manifestaram do castigo de tirar o celular, né, tirar o tempo da internet. Porque o que antigamente, digamos, a gente dizia não, né? Não. Mas não por quê? Por que aconteceu? O que me levou? Se eu tivesse feito de outra forma, eu teria sido punida ou não? Né? Então, esse diálogo, essa conversa de explicar o que está acontecendo, até para que eu possa, como tu disseste, interiorizando e pensando como é que eu vou agir numa outra situação. Né? Sim. Porque me explicaram, porque eu entendi, eu compreendi qual foi a situação que me levou, por exemplo, quando a mãe diz ali que ela tira o celular, né, e depois ela... Por quê? Porque é uma negociação. Né? E era aquilo que eu te dizia também, é o estabelecimento desses limites. Bom, nós combinamos assim, não combinamos? Tu agiste de uma outra forma. Então, diante disso, né, nós vamos ter que renegociar. E essa renegociação, por exemplo, passa por uma situação por a situação de tirar o celular ou o tempo da internet, né? Mas mostrando sempre o porquê daquela situação. Perfeito. E porque antes a gente tinha o quê? O não, somente o não. E aí faltava o diálogo, faltava a interatividade. E eu não entendia nem o porquê que estava acontecendo. É verdade. Fernando, o programa está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido. Eu teria até outras perguntas para fazer para vocês. A gente está chegando na reta final, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer e que é a seguinte, eu também aproveito aquilo que a gente acabou de ouvir na enquete, em que uma mãe falava assim que eu tento conversar até porque hoje não pode mais bater, né? Sim, eu acabei hoje não pode mais e tudo mais. Porque mesmo hoje, então, hoje não pode mais bater porque fala-se tanto que a violência vai gerar mais violência e tudo mais, mas ainda assim a gente vê imagens de violência nas ruas e tudo mais, e na própria escola, contra professores, agressões. Onde está o lado sociológico, digamos assim, e de que maneira a psicopedagogia consegue explicar ainda atitudes assim, mesmo com tanta conversa, porque a gente viu que todos os pais dizem que conversam, mas se todos os pais dizem que conversam, eles explicam e se explicam. Eles dizem o que é certo e o que é errado. E por que ainda tem coisa errada acontecendo. Aí, claro, a gente tem que cuidar para não generalizar, né, nesse sentido, assim. Então, essa questão da própria violência, né, e a gente tem percebido muito isso, justamente, eu volto a dizer, esse olhar que a gente precisa ter de redefinir esses papéis, mulher. Porque o que a gente percebe é justamente essa transferência. Então, eu penso assim, bom, eu não vou interferir porque a escola vai resolver. A escola vai dizer, bom, mas eu não vou agir porque é função dos pais e dos familiares. Então, a gente tem que cuidar justamente para não generalizar, mas, ao mesmo tempo, ter definido, e eu acho que aí é que nós, enquanto escola, e percebo que nós nos permitimos isso. E agora a gente está revendo isso diante dessas situações, né, de violência, claro, extremas, que a gente acaba vivenciando e presenciando. Vivenciando nos noticiários, enfim. Então, a escola, o que ela precisa rever esse papel e, ao mesmo tempo, determinar, os limites da escola, que é a escolarização, que é a aprendizagem até aqui.
né? Então é nesse sentido assim que a gente tem que definir e eu acho que é redefinir esse papel da escola nesse mundo de hoje, nessa sociedade contemporânea, com esses novos adolescentes, com essas novas crianças, né? E claro, e a gente sabe que o diálogo ele não se estabelece em uma ou duas ações, né? O diálogo, ele permanente, na verdade. Ele é permanente. Só que o que às vezes acontece? Eu tento estabelecer o diálogo, eu não consigo, eu vou para a punição. Sim, acontece. Eu aciono aquilo que é uma repressão, de certa forma. Uma repressão e que eu entendo que é mais imediato, né? No sentido que eu vou reprimir. E aí, então, claro que de forma alguma a ideia da debater ou da palmada. Por quê? Porque, na verdade, tu vai estar reproduzindo uma coisa que depois vai ser reproduzida novamente. Repassar. O ideal é pensar, é refletir, é ter calma bastante nesse momento. Fernanda, olha, nosso tempo está acabando, infelizmente. Acho que a gente teria conversa para muito mais tempo. Quero agradecer muito. Não, é um assunto bastante polêmico. Exato. Né? Eu quero agradecer muito a presença, então, da Fernanda Marquesan, que é especialista em psicopedagogia aqui pelo Centro Universitário Franciscano e também mestre em educação pela Universidade de Passo Fundo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Unifra Entrevista. E olha, se você não conseguiu acompanhar o programa desde o início, acesse a nossa programação lá no YouTube, o nosso canal no YouTube, o Unifra Online, tá bom, pessoal? A gente agradece a tua participação aí de casa, o pessoal aqui que acompanhou, a Fernanda também. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.